A igreja de Roma era uma igreja que não foi fundada pelo autor dessa carta. Essa carta foi escrita por Paulo. Foi uma das igrejas, eu me arrisco a dizer, a única que Paulo não fundou, a igreja de Roma. E essa igreja provavelmente ela começou mais ou menos na época em que, quantos lembram que em Pentecostes Pedro prega e 3.000 homens se convertem, depois prega novamente e 5.000 homens se convertem. Então, se vocês lembram esse contexto, existiam muitos judeus que estavam naquelas festas da Páscoa, que vieram de outras nações, ouviram a palavra, entenderam a mensagem da salvação e aí então entregaram sua vida a Jesus. E eles voltam então para suas terras. E provavelmente alguns que estavam aí moravam em Roma, e então aí começa a igreja de Roma. Só que acontece no meio desse contexto, mais ou menos em torno no ano 50 depois de Cristo, um episódio onde os judeus são expulsos de Roma e ficam apenas os cristãos que são gentios. O que é isso? Qual a diferença? Talvez para você essa linguagem seja um pouco nova. A igreja era primeiramente composta por judeus. Quando Deus escolhe Abraão, quando Deus disse assim: olha, eu vou escolher você para começar uma nova nação, ele então institui em Abraão um novo povo, e aí vem Isaac, vem Jacó, que é Israel, e então é colocado aqui o povo de Israel, que é o povo de Deus. Só que Deus é tão misericordioso, tão maravilhoso, que ele disse: olha, eu não vou deixar a minha bênção apenas para um povo, mas eu vou estender para todas as nações da terra. E aí então vem os gentios, onde nós também podemos dizer que somos. Por quê? Porque nós não somos Israel na linhagem sanguínea, mas nós somos a nova Israel, porque somos agora, fomos resgatados e fomos adotados por Deus como sua nação, como sua igreja. Então, mais ou menos nesse contexto. E aí Paulo, então, ele vai escrever essa carta. Essa carta é uma carta preciosa, porque ela contém muitos ensinamentos teológicos da doutrina do pecado, mas também da doutrina da salvação. E é muito tremendo, ele vai falar. Por isso que hoje o nosso tema chama-se a graça e misericórdia de Jesus. É a graça e a misericórdia de Jesus que nos alcançou. É a graça e a misericórdia de Jesus que nos toma pela mão, que nos segura e diz assim: você hoje tem uma oportunidade de ser uma nova criação, de ter uma nova filiação, ser filho de Deus. E não poderíamos deixar de falar isso nesse momento tão ímpar da igreja, que é a ceia do Senhor, que é um dos mandamentos. Existem dois mandamentos, como igreja cristã evangélica, igreja batista, nós entendemos que existem dois mandamentos para a igreja. Um é o batismo, certo? O próprio Cristo, ele se batizou. E outro é a ceia do Senhor, que nós estaremos participando logo mais. Então é nesse contexto que Paulo, ele então vai começar a falar da sua primeira carta sobre o pecado e sobre a graça de Deus. E aí vem o verso 3, que diz assim: pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então é isso que nós vamos ver hoje. Só que eu queria me deter um pouco no verso 8, do capítulo 8, porque nós vamos ver umas coisas interessantes aqui. Antes disso, eu queria convidar você no verso no capítulo 3, verso 22 e 23. A partir do verso 21, verso 21. Capítulo 3 de Romanos, a partir do verso 21. Entretanto, nesses últimos tempos se manifestou uma justiça proveniente de Deus, independente da lei, mas da qual testemunham a lei e os profetas. Isto é, a justiça de Deus por intermédio da fé em Jesus Cristo, para todas as pessoas que creem, porquanto não há distinção. Veja bem, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Verso 24, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, Deus ofereceu como sacrifício para propiciação, por meio da fé,
pelo seu sangue, proclamando a evidência da sua justiça. Por sua misericórdia, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Certo? Então ele está falando aqui justamente disso. Olha, existe realmente todos os pecados que estão destituídos da glória de Deus, mas graças a Deus, porque em Cristo Jesus, você e eu somos hoje justificados. E agora então, em meio a toda essa pregação, a toda essa mensagem que Paulo está explanando, ele vai chegar no capítulo 8. No capítulo 8, e ele vai dizer assim: olhe, você que fica culpando um ao outro, ou porque é judeu, porque é gentio, porque você não faz parte da Israel de Deus, entenda uma coisa, ele vai dizer, o apóstolo Paulo está falando isso, e vamos ler o capítulo 8 inteiro, e diz assim: portanto, agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto aquilo que a lei fora incapaz de realizar, por estar enfraquecida pela natureza pecaminosa, Deus o fez enviando seu próprio Filho à semelhança do ser humano pecador como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a natureza carnal, mas segundo o Espírito. Interessante. O que é essa justa exigência da lei? Lembra que Deus, ele mandou na época da Páscoa que o sacerdote devia sacrificar o cordeiro para que o povo pudesse ser perdoado dos seus pecados. Essa era a exigência da lei. Só que isso precisava ser anualmente. Mas agora em Cristo como Cordeiro Pascal, aquele que tira o pecado do mundo, que não tinha defeito nenhum, ele veio e definitivamente, de uma vez por todas, ele tirou o pecado do mundo. Mas como assim, pastor? Como que tirou o pecado do mundo? E o mundo não vive pecado? Sim, nós ainda vivemos em pecado, mas em Cristo Jesus não há mais pecado, porque ele nos perdoa e ele retira esse pecado. Uma das coisas que eu entendi na minha vida, eu quero que você entenda. Se você hoje, nessa manhã, sair entendendo isso, já estou feliz. Quando nós recebemos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, como nosso único e suficiente Senhor e Salvador da nossa vida, Ele agora, Deus, como Pai, não olha mais para Júnior. Antes de olhar para Júnior, Ele olha para Cristo em Júnior. E graças a Deus por isso. Quando Ele olha para mim, Ele olha para Cristo em mim, Cristo em Estevão. Porque se olhasse para Estevão, eu não estaria mais aqui nessa terra. Eu já teria sido exterminado. Quando Cristo olha para nós, Ele olha, ou quando Deus olha para nós, Ele olha Cristo. E graças a Deus por isso, amados. Aí então Paulo, ele começa a explanar esse estudo que nós vamos dar nessa manhã e dizer assim: olha, verso 5: os que vivem segundo a carne têm a mente voltada para as vontades da natureza carnal. Entretanto, os que vivem de acordo com o Espírito têm a mente orientada para satisfazer o que o Espírito deseja. Pois o modo de pensar da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Porque a mentalidade da carne é inimiga de Deus, pois não se submete à lei de Deus, nem consegue fazê-la. Os que vivem na carne não podem agradar a Deus. Isto é forte. Isso não quer dizer, é outra coisa que eu quero que você entenda também. Nós ainda estamos aqui nessa terra, ainda vamos pecar. Só que o pecado precisa ser na vida do cristão um acidente de percurso e não uma prática. Então, isso que precisamos ter em mente. Eu não vivo pecando porque, como Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Não, eu peco porque em algum momento eu caí, mas preciso me levantar, pedir perdão e olvidar, esquecer aquilo que eu fiz. Nós precisamos entender isso. E aí então, diz assim,
Verso 9: vós, contudo, não estáis debaixo do domínio da carne. É isso, essa é a nossa luta constante. Por isso que o apóstolo Paulo, em Efésios, vai dizer: olha, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Essa é a nossa luta constante. A gente precisa se encher do Espírito todos os dias. Para quê? Para matar a nossa carne, para matar o nosso eu, para que o nosso eu não venha sobressair, porque naturalmente esse eu, essa carne quer sobressair. E aí então diz assim: olha, se é que de fato o Espírito de Deus habita em vós, todavia, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Porém, se Cristo está em vós, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, habita em vós, aquele que ressuscitou dos mortos, a Cristo Jesus, igualmente vos dará a vida a seus corpos mortais, por intermédio do seu Espírito que habita em vós. Portanto, irmãos, cada vez que existe isso, portanto, ou seja, ele chega a uma conclusão: estamos em dívida, não para com a natureza carnal, mas para andarmos submissos a ela. Porque se viverdes de acordo com a carne, certamente morrereis. No entanto, se pelo Espírito fizerdes morrer os atos do corpo, vivereis. Portanto, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos. Sabe como você vai entender e reconhecer que seu irmão é filho de Deus? Porque ele é guiado pelo Espírito de Deus. Se você vê alguém que diz que é filho, mas é guiado pela carne, então pode ajudar ele a entender que não está sendo um verdadeiro filho de Deus. E essa é uma das questões que nós precisamos vivenciar e nos vigiar. Dentro da igreja de Deus existem muitas pessoas que estão iludidas, pensando que são filhos, mas ainda não são. É muito forte isso, mas é uma verdade que nós precisamos declarar. Por quê? Porque nós precisamos estar alertas. Olha, não podemos nos enganar. Estar sentado domingo de manhã no culto, fazer parte do louvor, estar no ministério da igreja ativamente, não garantiza ninguém da salvação. A única coisa que pode nos garantizar a salvação é o sangue de Cristo na nossa vida, e é vivemos uma vida cheia do Espírito. E aí então vem, portanto, irmãos, verso 13: porque se viverdes de acordo com a carne, certamente morrereis. No entanto, se pelo Espírito fizerdes morrer os atos do corpo, vivereis. Portanto, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vós não recebeste um espírito que vos escravize, para andardes uma vez mais atemorizados, mas recebeste o Espírito que os adota como filhos, por intermédio do qual podemos proclamar: Abba, Pai. Sabe o que significa Abba, Pai? Paizinho, Paizinho amado. Isso aqui é interessante. Quando Paulo está falando para a igreja de Roma, essa é uma carta que ele escreveu. Ele ainda não conhecia a igreja de Roma. Ele escreve uma igreja endereçada para Roma, porque ele ouve dos comentários que estão acontecendo, dessa briga que está tendo entre os cristãos judeus e os cristãos gentios. E ele disse: olha, meus filhos, vocês não receberam um espírito que os escraviza, mas o Espírito que os adota como filhos. Esse termo adota como filhos é muito forte na cultura romana, principalmente porque quando Paulo escreve, quando o Espírito Santo fala, quando a palavra fala, ela tem todo um contexto já para atingir o nosso coração. Paulo, ele sabia que na cultura romana, alguém que decidir adotar um filho, ele não poderia deserdá-lo. Se eu tinha um filho natural, eu poderia deserdá-lo. Mas se eu decidisse adotar um filho, jamais poderia deserdá-lo. E ele sabia disso. Então, era uma maneira. Ele está falando: olha, Deus é o nosso Pai, e Ele jamais vai nos deserdar.
Ele jamais vai nos tirar. E aí então ele disse assim no verso 16: o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Verso 17: se somos filhos, então também somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se realmente participamos dos seus sofrimentos, para que da mesma maneira participemos da sua glória. E aí então no verso 18 ele vai dizer: estou absolutamente convencido de que os nossos sofrimentos presentes não podem ser comparados com a glória que nos será revelada. Amém. Olha, se existe uma coisa que você precisa entender, é que por mais que nós soframos aqui nessa terra, por mais que seja difícil nossa caminhada aqui na terra, o que nos espera no reino do céu é tremendo. Aleluia. E nada será comparado a isso. A própria natureza, verso 19, criada, aguarda com vívido anseio que os filhos de Deus sejam revelados. Porquanto a criação foi submetida à inutilidade, não por sua livre escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que também a própria natureza criada será libertada do cativeiro, da degeneração que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade outorgada aos filhos de Deus. Sabemos que até hoje toda a criação geme e padece como em dores de parto. E não somente ela, mas igualmente nós que temos os primeiros frutos do Espírito, também gememos em nosso íntimo, esperando com ansiosa expectativa para a nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Porquanto, precisamente nessa esperança fomos salvos. Contudo, esperança que se vê não é esperança. Pois como pode alguém anelar por aquilo que está vendo? Porém, se esperamos por algo que ainda não podemos ver, com paciência o aguardamos. É assim como uma mulher grávida, né, Tairá? Está aí esperando o menino, não sabe ainda, né? Está com aquela expectativa, com aquele anseio, não vê, mas já o ama. Essa é a esperança que Deus quer. E nós não vemos esse reino, mas já amamos esse reino. 25, né? Porém, se esperamos por algo que ainda não podemos ver, com paciência aguardamos. Verso 26. Do mesmo modo, o Espírito nos auxilia em nossa fraqueza, porque não sabemos como orar. No entanto, o próprio Espírito intercede por nós com gemidos impossíveis de serem expressados por meio de palavras. Em outras versões fala gemidos inexprimíveis, né? E aquele que sonda os corações conhece perfeitamente qual a intenção do Espírito, porquanto o Espírito suplica pelos santos em conformidade com a vontade de Deus. Olha, é tremendo. E aí então Paulo começa agora uma outra dinâmica na sua fala. Ele disse: estamos certos de que Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar todos os que amam, dos que foram chamados conforme o seu propósito. Não é nada mais aquele texto que já, né, virou até um jargão, né? Olha, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Só que a gente às vezes se esquece da segunda parte, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Não adianta a gente colocar apenas algumas frases da palavra. Nós precisamos fechar ela com um contexto. É isso que Paulo está dizendo. Olha, estamos certos de que Deus age em todas as coisas. E aqui eu me lembro de Eclesiastes capítulo 3. A propósito, para todas as coisas debaixo do céu, tudo tem o seu tempo. E aí então ele vai dizer assim: com o fim de beneficiar todos os que o amam, dos que foram chamados conforme o seu plano, ou seja, segundo o seu propósito. Verso 29. Porquanto aqueles que antecipadamente conheceu, também os predestinou para serem semelhantes à imagem do seu Filho,
a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, né? Aqueles que vêm da igreja presbiteriana, quando fala predestinar, pula, né, Murilo? Mas é verdade, porque eu entendo, como eu falei no domingo passado, eu tenho um pouco da teologia de Calvino, mas também um pouco da teologia de Armínio, e tem outros teólogos que são interessantes, só que o que é inegociável é a palavra. E realmente Deus nos predestinou. Ele olhou para você e disse: você é um predestinado a ser meu filho. Aí então, amados, veja o que vai dizer no 30. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses igualmente justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Aqui tem uma teologia tremenda. A teologia que vai dizer o processo. A salvação ela é instantânea, certo? A salvação é instantânea. Você recebeu a salvação, já está selado pelo sangue de Cristo, você é salvo. Mas existe um processo que se chama o processo da justificação, da santificação e da glorificação. A justificação vem com a salvação, já está justificado, salvo. Mas a santificação e a glorificação é um processo. Por quê? Todos os dias nós precisamos nos santificar diante de Deus. Mas por quê? Sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. E a glorificação é a conclusão, é o ápice, é quando culmina tudo. Quando nós estivermos na presença do Senhor, ou quando Ele vir levar a sua igreja, Ele vai glorificar a sua igreja. Não mais seremos esse corpo, vez em futuro que adoece, declina um pouco para o pecado. Agora Deus vai nos dar um corpo glorificado. E aí então, amados, veja o que vai dizer aqui, essa conclusão que eu quero que nós cheguemos nesta manhã, a partir do verso 31. A que conclusão, pois, chegamos diante desses fatos? Paulo aqui vai fazer o encerramento desse capítulo e vai dizer: olha, se Deus é por nós, quem será contra nós? Olhe para seu irmão e diga assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Muitas vezes, usando um termo bem nordestino, a gente se aperreia, né? Muitas vezes a gente fica agoniado, a gente fica assim: eita, meu Deus, o que vai acontecer agora? Sair da fábrica, né, Rogério? O que vai acontecer? Se Deus é por nós, quem será? Se Deus Ele já me justificou, quem pode me condenar? Lembrem o verso primeiro: nenhuma condenação há para aqueles que estão debaixo do Filho. E aí então, diz assim, verso 32, aquele, está falando de Deus, aquele que não poupou seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, não nos concederá juntamente com Ele e gratuitamente todas as coisas? Todas as demais coisas? Qual é o Pai que ofereceu seu Filho, seu único Filho, e Ele não vai dar outros benefícios para você e para mim? Eu entendo que um pai humano, como nós somos, talvez somos limitados, mas a maior dádiva, o maior milagre, o maior que o ser humano pode receber nesse mundo, chama-se a tão grande salvação. Isso veio do Pai, por meio do Filho. Ele não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós. Amém. Como não nos considerar juntamente com Ele, gratuitamente, todas as demais coisas? A gente às vezes fica pensando: meu Deus, o que vai acontecer? Isso, aquilo. Não tenha medo. Se você está em Cristo, se você é chamado segundo o seu propósito, Deus faça os necessários, porque Ele Ele não poupou seu Filho, e Ele vai nos dar o necessário para viver. Amém. E aí então vem no verso 33
quem poderá trazer alguma acusação sobre os escolhidos de Deus? É Deus que os justifica. Olha, quem vai te acusar de alguma coisa? O único que acusa é o diabo. Deus jamais acusa. Ele endireita o teu caminho, mas Ele não acusa. E aí, então, quem poderá trazer alguma acusação sobre os escolhidos de Deus? É Deus que nos justifica. Olha, você tem um advogado, alguém que faz a justiça por você, que é o fraco, é Deus, né? Já viu, né? Kelsen talvez mais, né? Que tem, às vezes coloca nos caminhões, né? Sou filho de Deus, irmão de Jesus. É o fraco, né? Quem já viu esses adesivos assim no Brasil mais, né? Então é interessante porque a gente precisa entender isso. Muitas vezes a gente sofre por antecipação porque não entende a nossa identidade. Você e eu somos filhos de Deus. E se você está aqui nessa manhã e ainda não entende isso, não se preocupe, porque hoje está aberta a porta da graça. Amém. Verso 34: quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, Ele ressuscitou dentre os mortos e está à direita de Deus. Amém. E também intercede em nosso favor. Aleluia. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ansiedade, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, fomos considerados como ovelhas para o matador. Contudo, em todas as coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Vamos ler isso aí em alto e bom som. 2, 3. Contudo, em todas as coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Aleluia. Olhe, quando eu sou assim, talvez eu seja assim tranquilo, mas se existe uma coisa que me empolga, que me impulsiona, é quando eu leio a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque ela é verdade. Porque ela é lâmpada para os nossos pés, para o nosso caminho. E porque cada vez que eu professo a palavra de Deus, eu estou proferindo vida e verdade. Então, com tudo, em todas as coisas, somos mais do que vencedores. Acho que a maioria aqui torce por algum time de futebol. Os homens, pelo menos. Né? Amém. Que não seja Flamengo, que não é. O que seja. Às vezes, a gente celebra, né, quando o nosso time ganha. Né? Só que aqui a palavra diz que você não é apenas vencedor. É mais. Você é mais. Você é mais do que vencedor. Porque o vencedor está nesse nível aqui humano. Mas você e eu estamos num nível a mais. Num nível espiritual. Verso 38. Portanto, Paulo está dizendo assim, agora minha conclusão é esta. Estou seguro de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada, absolutamente nada, meus amados. Não existe nada que possa nos separar do amor de Deus. Por mais que o mundo pregue o contrário, por mais que o sistema diga o contrário, mas se você guardar isso no seu coração, olhe, não existe nada. Paulo vai dizer: estou seguro de que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem qualquer presente, nem futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, não existe nada. Não tenha medo. Não fique triste. Não fique choramingando. Eita, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Volte seus olhos para o autor e consumador da sua fé, da nossa fé, que é Cristo Jesus. Muitas vezes
não tem mais jeito para mim. E eu quero te dizer nesta manhã, existe sim uma solução. Há uma esperança, há uma saída. E essa saída, essa esperança, essa solução, esse caminho, chama-se Jesus Cristo. Ele quer nesta manhã visitar o nosso coração. Ele quer nesta manhã libertar a nossa alma. Ele quer nesta manhã dizer: meu filho, não foi para isso que você veio a esse mundo. Ele quer dizer: minha filha, não foi para isso que eu trouxe você a esse mundo. Minha filha, não foi com para que você passasse essa situação que eu trouxe você a esse mundo. Eu trouxe esse mundo para que você viva uma vida abundante. Eu trouxe você a esse mundo para que você desfrute de uma vida plena. Eu trouxe você a esse mundo para que você pudesse experimentar as coisas tão maravilhosas que esse mundo oferece. Só que a nossa carne às vezes busca coisas desse mundo. Mas Deus, Ele nos mostra coisas do reino. Ele quer hoje abrir os nossos olhos para poder enxergar o reino, para poder enxergar a sua vontade. E aí então Paulo, ele diz: igreja, vamos largar de brigar por coisas tão banais e entendamos a nossa identidade, entendamos quem nós somos. E eu quero ser porta-voz de Deus nesta manhã e dizer: igreja Ágape, vamos entender nossa identidade, vamos compreender para que nós somos chamados e entender que por mais que nesse mundo, nessa terra, nós passemos algumas situações difíceis, por mais que venham os problemas, olhe, vocês acham que porque eu sou pastor eu tenho problemas? Vocês acham que porque tenho esse título, nunca brigo com minha esposa? Temos briga porque somos de carne e osso. Às vezes a carne quer sobressair, mas a gente precisa nos enchermos do Espírito. E aí vem justamente o sinal do Espírito: opa, você não é mais deste mundo. Quem conduz a sua vida sou eu. Baixa a bola e ouve a minha voz. Ouve a minha voz. Ouve a minha voz. Feche seus olhos. Abaixe a sua cabeça. Não sei em que circunstância você chegou nesta manhã. Eu não sei aquilo que você tem passado, a situação que você está enfrentando. A única coisa que eu sei é que Deus, Ele trouxe você com um propósito. Ele não trouxe você aqui à toa. Você não veio aqui porque você acordou e disse: eu vou para a igreja. Por mais que alguém tenha dito: hoje vamos. Mas você foi impulsionado pelo Espírito Santo de Deus. E eu creio que Deus tem um propósito tremendo na sua vida. E Ele quer te curar. Ele quer te libertar. Ele quer te restaurar. Ele quer te dar uma nova identidade e um novo destino. Muitas vezes a gente ouve tanto uma palavra que acha que essa é a nossa identidade. A nossa identidade não é o que nós ouvimos nesse mundo, nesse reino. A nossa identidade é o que o reino espiritual, o reino de Deus, diz ao nosso respeito. Essa é a nossa identidade. Não foi aquilo que você sofreu na infância. Não foi aquilo que você experimentou na adolescência. Não foi aquilo que você está passando. Não. É o que Deus está dizendo hoje. Meu filho, olha, quem poderá trazer alguma acusação sobre os escolhidos de Deus? É Deus que os justifica.
Quem vos condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, Ele ressuscitou dentre os mortos e está à direita de Deus e também intercede ao nosso favor. Quem nos separará do amor de Deus? Será tribulação, será ansiedade, perseguição, fome, nudez, o perigo, espada? Não, nada, absolutamente nada poderá nos separar do amor de Cristo, do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada, nada, absolutamente nada. Faça uma oração pessoal, uma oração onde se derrame a presença do Senhor. Que nessa oração você possa realmente declarar a Deus tudo aquilo que você tem vivenciado. Talvez tenham sido coisas que você diz assim, não tem como melhorar. Mas deixa eu dizer, há sim uma maneira de tornar uma vida melhor. E ela apenas está em Cristo Jesus. Se você nessa manhã ainda não teve um encontro com Cristo, quando eu falo encontro, não me malinterprete, mas quando eu falo encontro você nunca tomou uma decisão própria, uma decisão de viver uma vida conforme aquilo que Deus tem. Talvez a primeira coisa que vem na sua mente hoje é, mas e a festa que eu fui convidado para ir semana que vem, já não vou. Não se preocupe com isso, porque nenhum de nós sabemos se amanhã estaremos com vida. A única certeza que temos é que para algum lugar nós vamos. E qual é a sua escolha? Porque apenas existem dois lugares: existe o inferno e existe o céu. E com isso eu não quero colocar medo em você. Eu quero dizer, olha, verdadeiramente há uma solução, há um caminho, há uma esperança. Se você quer nessa manhã fazer essa oração comigo, eu quero que você, mesmo sentado, repita essa oração. Diga assim no seu íntimo: Pai amado, eu sei que não tenho sido o filho ou a filha que o Senhor tem desejado. Muitas vezes tenho entristecido o teu coração. Muitas vezes tenho me deixado levar pelo pecado. Muitas vezes tenho ouvido mais a voz da minha carne. E eu tenho vivido uma vida ao meu bel prazer, segundo o que eu quero fazer. Mas hoje eu quero entender o meu propósito. Hoje eu quero compreender a minha identidade e o meu destino. Porque eu sei que contigo eu tenho um propósito, uma identidade e um destino. Pai, como a tua palavra diz, todos pecaram e estão destituídos da graça de Deus, da glória de Deus. Me ajuda nesta manhã a poder voltar para o lugar onde o Senhor tem para mim, que é a tua glória, que é o teu reino. Senhor, nesta manhã eu quero reconhecer a Jesus Cristo como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Te receba o meu coração, escreve meu nome no livro da vida. Não deixes, Pai, que possa me perder. Mas se eu cheguei aqui nessa manhã, é para que eu possa me encontrar em Cristo. Agora me permita orar por você, Senhor. Se algum dos teus filhos aqui, Pai, fez essa oração, impulsiona-me. Derrama o teu Espírito. Alguém orou comigo nessa manhã? Fez essa oração alguém? Eu gostaria que você
você se identificar, só aí no seu lugar. Não vou pedir para você sair, não se preocupe. Se você fez essa oração, se identifique levantando a mão e diga: eu orei com você, pastor. Então eu quero orar por você agora. Esse Senhor Jesus, os teus filhos oraram aqui conosco. Pai, eu creio que o Senhor está transformando vidas, que o Senhor está restaurando corações, que o Senhor está trazendo identidade, destino, propósito para os teus filhos. E na autoridade do nome de Jesus, nós desfazemos no reino espiritual todo engano, toda mentira que Satanás trouxe às mentes e os corações dos teus filhos, e declaramos um tempo novo para a glória do teu nome. Nós te agradecemos, Senhor, por esse dia, pela tua fidelidade, pelo teu amor, pela tua maravilhosa graça. A ti seja dada toda a glória, toda a honra, todo o